Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do canal do Bruno Lócio, que sou eu. Prazer falar com vocês hoje. O episódio de ontem foi animal, tá? Muitas pessoas assistiram, eu recebi muitas mensagens, eu recebi várias pessoas perguntando e falando, me pedindo para falar mais sobre o que está acontecendo do ponto de vista dos Estados Unidos. E hoje eu perdi o dia inteiro, absolutamente o dia inteiro, estudando e tentando entender esses movimentos que estão acontecendo, tá? Então, primeiro de tudo, antes da gente entrar no tema, me segue aqui, ó, desse lado de cá, tá? É só se inscrever, se inscreve no canal, compartilha com a maior quantidade de pessoas que você conhece, principalmente pessoas que sonham de alguma maneira morar nos Estados Unidos, tá bom? Pessoas que se interessam pelo tema, pessoas que amam os Estados Unidos, pessoas que já vieram aqui para os parques da Disney e ficaram apaixonadas e querem, consequentemente, saber mais sobre a vida nos Estados Unidos. Mas hoje a pauta é muito relevante. Talvez hoje seja o episódio mais importante de todos até agora. Eu posso afirmar que no jantar de ontem que o Lula teve com os ministros do Supremo, ficou decidido que no julgamento que vai acontecer em setembro, o Alexandre de Moraes vai determinar a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Escreve o que eu estou te dizendo. Foi exatamente esse o tom do jantar de ontem e isso se confirmou hoje. A primeira sessão do plenário, a reabertura a primeira sessão do STF, a reabertura dos trabalhos, foi marcada por um discurso político. O que o Alexandre de Moraes fez não foi uma manifestação institucional de quem quer conciliar, muito pelo contrário. Ao invés de tentar conciliar, uma vez que o presidente Trump, agora no final do dia, inclusive, disse que está disposto a conversar com Lula, o tom adotado pelo ministro Alexandre de Moraes foi muito mais agressivo do que conciliador, o que vai de encontro a toda a política adotada pelo país. Ou seja, nesse momento, por mais que a gente queira lutar contra isso, a verdade é que o Alexandre de Moraes está colocando fogueira, está colocando lenha na fogueira ao invés de pacificar, dizendo que não vai cumprir, dizendo que vai ignorar solenemente as penas impostas pela lei Magnitsky. Não pode ser assim. Essa não é a melhor diplomacia para o Brasil. E pior do que isso, ontem no jantar ficou decidido entre os ministros do Supremo que o Alexandre de Moraes teria carta branca para continuar fazendo o que ele quer e que ninguém mais ia se meter, nem que fosse para aconselhar a diminuir o tom. E foi exatamente isso que ele fez hoje, um discurso duríssimo, um discurso muito, muito, muito duro. Eu quero saber de vocês, o que vocês... Me conta aqui embaixo, o que vocês acham aqui, me dá um overview aqui, um panorama. Vocês acham que o Alexandre de Moraes adotou um discurso correto? Vocês acham que não? O que vocês acham sobre o que está acontecendo no Brasil? Paralelamente a isso, o que a gente vê é que hoje, 1º de agosto, começou a valer, né? Agora começou a valer o tarifaço, as tarifas de 50%. Era 10%, aumentou para 40%, e isso está acontecendo com outros países, tá? O que mostra que claro que o presidente Trump ele subiu o tom quando ele exagerou no tarifaço com relação ao Brasil, mas ele está fazendo isso com vários países. Ou seja, não é algo tão absurdo nem nada tão direcionado assim para o Brasil. Claro que com o Brasil tem um acréscimo, tá? Mas ele já tirou quase 700 produtos. Lembrando que vários produtos, como suco de laranja, avião, por exemplo, a Embraer, que seria muito afetada, não vai ser mais. A Embraer ia ser afetada, mas principalmente os Estados Unidos. Então é por isso que saiu dessas super tarifas. Mas, em compensação, o café brasileiro, que também é muito importante aqui nos Estados Unidos, e a carne brasileira, que estava ganhando cada vez mais espaço. Gente, eu estou aqui há 8 anos, tá? A carne brasileira está ganhando muito mais espaço. Falar um pouco de mim, meu nome é Bruno Lócio, para você que não me conhece, eu moro nos Estados Unidos, eu tenho 2 escritórios aqui nos Estados Unidos, eu tenho um escritório de planejamento imigratório. O que é planejamento imigratório? Planejamento imigratório é tudo que envolve o sonho americano, tudo que envolve a vinda das famílias para os Estados Unidos. E o planejamento ele é a fase mais importante, começa lá do Brasil. Então você que está no Brasil, que sonha morar nos Estados Unidos, antes de vir para cá e ver o que vai fazer, a melhor maneira é procurar uma empresa, a minha empresa de preferência, para fazer o seu planejamento imigratório. E planejamento imigratório é muito mais do que o tipo de visto imigratório. Planejamento imigratório envolve o lugar que você vai morar, o plano de saúde, qual é a escola dos seus filhos, qual é o melhor currículo dentro das escolas, porque aqui nos Estados Unidos não basta escolher uma escola A, por exemplo. Você tem que escolher um currículo bom dentro de uma escola A, para que ele sim continue
num nível tão alto como é o do ensino brasileiro, principalmente nas redes particulares. Além disso, a gente ajuda com a mudança, além disso, a gente ajuda com, por exemplo, a carteira de motorista. Eu contei aqui no outro episódio, vai lá depois e dá uma olhada. Ou seja, a minha empresa, a Premium, ela é responsável por todo o planejamento imigratório, mas a parte legal, a parte jurídica, que é a parte que muitos brasileiros se preocupam muito mais. Eu discordo disso, eu acho que a parte jurídica ela faz parte de um planejamento imigratório, mas a parte jurídica é feita pela SLS. Tá aqui, ó. SLS Legal, que é o meu escritório de advocacia, tá bom? Então, só para vocês entenderem, eu sou advogado licenciado no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos eu sou sócio do escritório de advocacia. Por quê? Porque alguns estados permitem que advogados não licenciados nos Estados Unidos sejam sócios de escritórios de advocacia, uma vez que os Estados Unidos já perceberam que advogados não são bons administradores e por isso eles permitiram que outras pessoas administrassem e fossem donos de escritórios de advocacia, desde que você tenha um sócio com o bar. E a gente tem a gente tem um sócio, mas a gente tem 2 advogados licenciados nos Estados Unidos, a gente tem a licença de mais de 5 estados, ou seja, o nosso escritório de advocacia está plenamente capaz de atender a parte migratória de qualquer pessoa e qualquer família que sonha aqui, dentro, obviamente, de um planejamento migratório. Mas agora vamos falar um pouco mais sobre o que aconteceu agora. Eu passei o dia assistindo todos os canais do Brasil, canais fechados e canais abertos, porque no Brasil a gente tem 2 grandes canais abertos, que são a Globo e a CNN. Só que a gente tem canais paralelos que levam muito bem a informação. Por exemplo, a Jovem Pan, o Metrópole, são canais que trazem uma outra visão, o que é muito saudável, porque aqui nos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem a Fox News e tem a CNN, e que tem visões completamente diferentes. Então, é bom você ter visões diferentes. Assim, você pode escolher e acreditar na que você quiser, mas principalmente, não é só acreditar, é fazer um paralelo entre as informações para que você possa avaliar o que é melhor para você e o que é melhor para o seu caso. Mas o que eu percebi é o seguinte, quase ninguém, nenhuma delas, talvez só a Jovem Pan ter sido mais dura, mas nenhuma delas consegue e tem capacidade nesse momento de defender o Alexandre de Moraes. Jovem Pan não, mas ela é mais dura com relação a ele. Mas até a Globo, por exemplo, e a Globo News, que defendem tradicionalmente o Alexandre de Moraes, aí eles usam o codinome de defender a democracia, e eu entendo, eu me alinho muitas vezes com o pensamento deles, mas agora o discurso foi tão agressivo hoje, foi tão fora da curva, principalmente quando se busca conciliação, e o discurso do Alexandre de Moraes foi tão fora da curva na abertura dos trabalhos do Supremo, que basicamente dificulta em muito o que se imagina, que é a conciliação entre as partes. O que se espera amanhã ou depois? Que o Lula ligue para o Trump, ele acabou de falar que ele vai falar com o Lula, então isso que se espera, que ele atenda a ligação e que eles se entendam. Ou, caso contrário, que o Eduardo Bolsonaro use a influência que tem para punir só o Alexandre de Moraes e deixa as tarifas, deixa o povo brasileiro de fora disso. Porque no frigir dos ovos, quem vai se prejudicar com a tarifa é o povo brasileiro e os empresários, e não esses políticos que são pagos por você, mas por instituições federais. Eles não fazem negócio com os Estados Unidos. O maior problema do Alexandre de Moraes é não poder visitar a Disney. Se ele não quiser visitar a Disney, está tudo certo. Ah, mas os cartões, as bandeiras, claro, eu sei todas as consequências. Mas vamos combinar e vamos considerar que o Supremo, do jeito que ele está, é bem capaz dele proibir os bancos brasileiros, que operam no Brasil, pelo menos, mesmo que não sejam brasileiros, a não aplicar a lei. Aí ele vai colocar os maiores bancos contra os Estados Unidos. É claro que eles vão respeitar os Estados Unidos e vão violar a lei. A lei não, vão violar a determinação do Alexandre de Moraes. Mas vocês já imaginaram a confusão que isso vai virar? Vocês já imaginaram o caos que isso vai virar? E é por isso, gente, que eu tô aqui. Eu continuo aqui olhando e observando tudo, e eu peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, tá? Tá aqui embaixo, ó. Se inscreve no canal, lá embaixo. Comenta também, é muito importante para mim, pode criticar, pode falar mal do Alexandre de Moraes, pode falar mal de quem você quiser, comenta, compartilha esse vídeo, faça essa informação chegar para a maior quantidade de pessoas, porque eu quero ser o seu canal de informação sobre os temas que acontecem diariamente. A gente tem falado muito de política, mas porque é o tema que está em alta agora. Eu queria ter falado ontem sobre a prisão da deputada Carla Zambelli, não consegui, porque ontem a gente tinha assuntos mais quentes na mesa. E hoje eu queria ter gravado esse vídeo meio-dia, 1h, que é a hora que eu gravo aqui dos Estados Unidos, mas eu também não consegui, porque as notícias foram se sucedendo e as informações foram sendo divulgadas na imprensa. A última foi divulgada agora, aqui são 8 horas da noite,
que era exatamente essa, que o Donald Trump estava aberto a conversar com o Lula. O que me deixou ainda mais indignado, porque eu tinha acabado de ver uma manifestação do Alexandre de Moraes duríssima, que usou o Supremo como palanque político para se impor e para se sentir mais prestigiado, uma vez que os outros ministros estão apoiando ele nesse momento. Claro, porque todos eles foram atacados, então é natural que eles se unam nesse momento. Mas olha, eu posso dizer, ficou decidido no jantar de ontem do Lula com os ministros que o Bolsonaro vai ser preso. E aí, gente, eu acho isso péssimo para o país, eu acho isso péssimo para a continuidade do governo, próprio governo Lula. Então, assim, eu afirmo isso e a gente vai ver cenas dessa novela mais adiante. O julgamento está marcado para setembro, não está marcado ainda. Muita gente disse que está, mas não está marcado ainda. Ele, a princípio, vai acontecer em setembro, principalmente depois do que o Alexandre de Moraes falou hoje. Eu tinha até uma expectativa. Ontem eu gravei um vídeo, eu tinha uma expectativa hoje para ver qual seria a postura. Então, esse foi mais um episódio do canal do Bruno Lócio. Me segue aqui e vamos em frente. Conta comigo, porque eu vou trazer mais informação interessante para vocês. Um abraço.